Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, dia de Nossa Senhora de Fátima, recorramos à sua proteção e ao seu auxílio. O nosso salmo responsorial de hoje: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus nos disse hoje: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus comunica a sua própria vida aos ramos. É a vida da graça que flui do seu coração e se comunica a todos os ramos, que é a sua igreja. Sem esta seiva, não vamos produzir frutos. O Senhor nos faz participar da sua própria vida divina. E já lá no nosso batismo, nós somos enxertados em Cristo e nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo e membros da igreja. A esse enxerto, nós somos enxertados em Cristo. E então a seiva, a vida da graça, começa a correr em nós. O tronco e os ramos formam um único ser, nutrem-se e atuam conjuntamente, produzindo os mesmos frutos, porque são alimentados pela mesma seiva. Todo ramo que não der fruto, ele será cortado e lançado fora. O cristão que inutiliza os canais que lhe chega a graça, ou seja, a oração e os sacramentos, fica sem alimento para a sua alma. E esta morre às mãos do pecado mortal. Vejamos bem, por exemplo, nossas artérias, elas têm que estar livres, desimpedidas, porque senão o sangue não pode fluir. Preciso que não haja aquelas gorduras. É necessário que estejam totalmente limpas para que o sangue possa fluir em abundância. Assim também acontece na vida da graça. Se estamos, ou se nossas veias estão cheias, acumuladas de pecados, certamente a graça de Deus será muito difícil de passar. E se os canais, se essas veias, por exemplo, não estiverem bem limpas, a graça de Deus vai perdendo a sua força e também pode morrer em nós. O Senhor quer que nós produzamos frutos, e frutos em abundância. E por isso mesmo Ele nos poda. E aí, queridos irmãos, outra coisa importante: as podas de Deus. Temos que dizer ao Senhor que estamos dispostos a deixar com que Ele nos limpe e faça a poda diária na nossa vida. Que o Senhor limpe em nós, corte em nós os excessos, os defeitos, os nossos apegos, os nossos respeitos humanos, a nossa sensualidade. Peçamos que o Senhor corte de nós aquilo que é excesso na minha vida e que me faz então perder a graça de Deus. As podas, elas doem, mas são necessárias. Não reclame se o Senhor podou alguma coisa na tua vida. Certamente um bem muito maior Ele vai te dar. Não reclame se o Senhor não permitiu isto na tua vida. Deus tem os seus propósitos para nós. As podas de Deus, elas servem
para que produzamos frutos, para que a seiva possa correr com mais abundância e assim venhamos a produzir muitos frutos. Queridos irmãos e irmãs, assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, só no Senhor nós poderemos dar frutos. Pergunto para você, estamos dando frutos para o Senhor? Estamos produzindo ou somos galhos, somos ramos inutilizados? Damos frutos de paz, de alegria, de esperança à nossa volta? Ou tenho sido um ramo estéril, fechado, como que morto? Nesse mês de maio recorramos à Virgem Maria, Nossa Senhora, a Mãe Amável, aquela também que foi considerada como a bela videira de Israel, para que, uma vez plantados em Cristo, possamos dar frutos abundantes para o Senhor. Peçamos neste dia a Nossa Senhora de Fátima, que também na sua mensagem de amar a Deus, de rezar o terço todos os dias, para que nós, católicos, possamos produzir frutos de santidade para este mundo dilacerado e para este mundo tão cheio de discórdias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.